Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia! Que Deus ele abençoe o seu dia, que você tenha um dia de paz, de bênção, de vitórias, um dia de boas notícias, um dia de cura, de milagre, tá? Que esse dia, para você que vai ao culto hoje à noite, né, que seja o dia onde Deus fale muito contigo. Tá? Para você que está buscando batismo, para você que está buscando algo espiritual da parte de Deus, que seja hoje, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de hoje está em Gênesis capítulo 13, no versículo de número 10. Gênesis 13, 10 diz assim: Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Esse aqui é um texto que faz parte do episódio onde Abraão e Ló se separam. E sempre que eu olho para esse texto, né, eu sempre olhei para esse texto me colocando como Abraão, de que era necessário separar-se de Ló, e aí tem as aplicações, enfim. Mas o Senhor hoje me fez olhar para esse texto diferente, me colocando no lugar de Ló. E olha a lição que Deus tem para nos dar através disso. Quem era Ló? Ló não era ninguém, não é ninguém dentro da história do projeto de vida que Deus tem para Abraão. O que Deus tem para Abraão não tem necessariamente para Ló. O que é de Abraão é de Abraão. Tá? O Ló não faz parte do plano que Deus tem, do sonho que Deus tem para Abraão. Isso não significa que o Ló não pode buscar a Deus. É claro que pode, e Deus vai ter planos para ele, vai ter promessas para ele, porque assim é o nosso Deus. Tá? Todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Não é verdade? Então, glórias ao Senhor. Deus ele tem planos e projetos para todos. Deus ele tem plano e propósito na sua vida. Se você buscar, ele vai te revelar. Glórias a Deus. Mas, se colocando no lugar de Ló, o que nós aprendemos? Muitas coisas. Uma delas que eu quero compartilhar com você é que o Ló, ele é abençoado. Ele é abençoado, mas ele é abençoado até certo ponto. Ló é abençoado, porque quando ele sai junto com Abraão, ele tem a sua família, ele tem o seu gado, ele tem os seus pertences, as suas coisas. Ele é abençoado, porque o Abraão, o seu pai, a sua parentela, eram pessoas bem de vida, digamos assim, coloquemos dessa forma. Tá? Então ele é abençoado, mas ele é abençoado até certo ponto. Quando ele começa a andar com Abraão, quando ele começa a caminhar com Abraão, ele passa a ser mais abençoado. Ou seja, o nível de bênção dele que antes era aqui, agora ele vai sendo abençoado aqui, 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 vai aumentando. As bênçãos na vida de Ló aumentam. A prosperidade de Ló aumenta pelo simples fato dele estar andando com Abraão. Ou seja, Abraão é uma daquelas pessoas que são chave na nossa vida e que nos fazem crescer, que nos levam para crescer, que nos levam mais além, mais adiante. Não tem pessoas que são assim, que você, desde que você conheceu aquela pessoa, a sua vida só melhorou. Tem gente que é assim, tem irmãos, tem irmãs, tem crentes, tem pastores, tem mulheres, tem missionários, missionárias. Tem gente que quando você se aproxima, né, às vezes você nem é amigo, você só acompanha o ministério e isso já é o suficiente para te abençoar muito. Tá? Ou às vezes você tem uma amizade, você se aproxima e você cresce, você aprende, você amadurece, você adquire mais experiência com Deus, não é verdade? Então, se coloque como Ló, o Abraão é o tipo dessa pessoa, que quando você se aproxima dela, você cresce, você é mais abençoado. Aleluia! Tá? Então, muitas das vezes na nossa vida, existem níveis, né, de até onde a gente consegue chegar.
E aí, se nós quisermos ir além, se nós quisermos ir mais longe, se nós quisermos ser mais abençoados, se nós quisermos avançar, nós vamos precisar de um Abraão nas nossas vidas. Nós vamos precisar se aproximar de pessoas que estão mais longe. Porque entre Ló e Abraão, qual que é o sonho de Deus maior? Ora, o sonho de Deus para Abraão é muito maior do que o sonho de Deus para Ló. O plano de Deus para Abraão é maior do que o plano de Deus para Ló. Você entende isso? Tá? Você tem maturidade para compreender isso? Que às vezes para o João, o sonho que Deus tem para ele, o plano, o projeto que Deus tem para ele é maior do que os sonhos e os planos e os projetos que Deus tem para o José. Você entende isso? Você tem essa maturidade? Tá? Porque é a parábola dos talentos, né? Para alguns Deus deu mais talentos, outros Deus deu menos talento e assim por diante. Só que o Ló, ao invés de ficar com inveja de Abraão, o que muita gente faz, ao invés de criticar Abraão, o que muita gente faz, ao invés de se tornar um concorrente do ministério de Abraão, o que muita gente faz, ele não fez nada disso. Ele andou com Abraão, ele foi junto com Abraão. O Abraão chegou... Pessoal, seguinte, eu conheci o Deus do céu, o Deus Altíssimo, e ele disse para mim sair daqui, para mim ir embora, para mim abandonar os seus estudos. E eu imagino o Ló. Ô Abraão, eu posso ir contigo? Eu posso? Então, isso é lindo, isso é maravilhoso. Tem alguém perto de você que é mais abençoado que você? Tem alguém perto de você, talvez na sua igreja, talvez na sua parentela, no lugar aí onde você mora, na região, que é mais abençoado que você, que é, sei lá, mais crente que você, que tem promessas maiores, que tem sonhos maiores? Tem alguém? Ou seja, não é tempo, não é. A pior coisa que você faz é ficar com inveja, a pior coisa que você faz é querer ser um concorrente, a pior coisa que você faz é se afastar e tratar com indiferença essa pessoa. Porque a melhor coisa que você faz é se aproximar dessa pessoa. Tá? Essa pessoa é o tipo do Abraão na sua vida que vai abrir caminho para você crescer mais, para você prosperar mais. Tá? Essas pessoas que Deus deu mais talento, nós não temos que nos afastar, nós temos que se aproximar delas. E é assim que a gente vai crescer mais e mais, e Deus vai abençoar mais e mais. Tanto é verdade que no dia em que Ló separou-se de Abraão, ele parou de crescer, ele parou de prosperar. Ele parou, ele não teve o discernimento ou a experiência suficiente para escolher o lugar adequadamente, tá? E ele escolheu o lugar pela aparência. E nós sabemos que lá na frente ele é atacado, é levado cativo junto com as suas coisas, com a sua família. E aí ele vai precisar da ajuda de Abraão novamente para ser restaurado, para ser resgatado. Então, tem algum Abraão na tua vida, meu irmão, minha irmã? Tem alguém perto aí que possa ser esse referencial? Alguém que já está mais lá em cima do que você e que pode te ajudar a se erguer, a ser mais abençoado? Então se aproxima, como dizem hoje, né? Cola junto, chega junto, tá bom? Que Deus ele vai abençoar a sua vida através dessa outra pessoa e você vai continuar crescendo cada vez mais. Amém? Bom dia.